E aí, turma, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais uma dica de processo penal comigo, o professor Sandro Caldeira. E a dica de hoje é sobre ação penal pública condicionada à representação. Mas a primeira coisa que eu pergunto para você, você lembra o que é representação? Você lembra disso? Representação é o que nós chamamos aqui de uma manifestação positiva de vontade da vítima nos crimes de ação penal pública condicionados à representação, no sentido de quê? De autorizar que o Estado possa fazer o quê? Deflagrar a persecução penal. O que é isso, Sandro, mesmo? Tanto para ele poder investigar, quanto para ele poder processar o autor do crime. Quando eu faço a representação é para isso, ó, vai lá, Estado, pode fazer o que você quiser porque eu autorizo. Eu dou um ok, eu dou um sinal verde, certo? Então a representação é isso. É esse sinal verde para que o Estado possa fazer o que tem que fazer ali, seja na fase investigativa, seja na fase da ação penal. Beleza? Já vimos o que é a representação e a natureza jurídica dela é de quê? É de condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade. Procedibilidade. Como assim, Sandro? Ó, você imagina, se é um crime de ação penal pública condicionada à representação, vou dar um exemplo. Ameaça. Artigo 147 do Código Penal. Sandro, como é que você sabe que a ameaça é condicionada à representação? Porque se você pegar o seu VAD aí e abrir o artigo 147, no parágrafo único dele diz lá, somente se procede mediante representação. Então é fácil. Para ser condicionada à representação, o artigo vai ter que dizer que é representação. Se não disser nada, ela é o quê? Ação penal pública incondicionada. Então é muito fácil para você saber se é condicionado ou não. Tem que estar escrito lá, somente se procede mediante representação. E a ameaça é uma delas. Então, é condicionada à representação. Imagina então, a vítima foi ameaçada. Eu tô lá na janela olhando, tô ali olhando, só aquele pessoa fofoqueira, não quero nada, tá, eu tô olhando, aí eu vi alguém ameaçando a pessoa. Aí eu falei assim, caramba, ele ameaçou aquele indivíduo, falou que vai dar uma porrada nele. Aí eu vou na delegacia, ô, seu policial, aqui eu tava na minha janela, como quem não quer nada, e vi ali o fulano, né, ameaçando o João. Disse que vai quebrar a cara dele, quebrar os dentes dele, eu vim aqui para comunicar esse fato. E aí, a polícia pode fazer algum registro nesse caso, algum boletim de ocorrência? Por que não pode? Porque esse crime é um crime de ação penal pública condicionado à representação. E quem é que pode dar esse sinal verde? Quem é que pode dar a representação? O ofendido ou o seu representante legal, certo? E lembrando disso seguinte, quem pode fazer isso? O ofendido ou seu representante legal. E qual é o prazo que ele tem para fazer isso, hein? É um prazo também decadencial de 6 meses, contados a partir do momento em que eu sei quem é a autoria, em que ele sabe quem é o autor do fato. Ok? Então, começa a correr também aqui o prazo decadencial. Fechado? Então, muita atenção para a ação penal pública condicionada à representação. Beleza, turma? A gente está, então, aqui encerrando a nossa dica de hoje. A gente se encontra na próxima dica de processo penal. Foco na missão. Fiquem com Deus e até lá!